0-0. Fim de jogo no Maracanã. O Flamengo não consegue sair do empate por 0 com o time do Internacional, o time reserva do Internacional. E o Mengão conseguiu empatar. Muita gente pedindo a cabeça de Jorge Sampaoli nesse momento, né? A gente vê a torcida manifestando toda a sua ira nas redes sociais. E a gente quer saber aqui, Nazário Petit, a opinião dele sobre esse momento do Flamengo. Quero lembrar, galera, né, que o Coluna do Fla, que faz a maior e melhor transmissão rubro-negra, não tem nada a ver com esse time patético do Flamengo. Então, dedo no like, quem não deu ainda, inscrição no canal. E agora, mais uma semana livre. Petit e Nazário, vocês estão me ouvindo bem aí? Meu áudio deu um bug aqui, isso e tal. Tô ouvindo bem. Mais um vexame do Flamengo, Petit? Dá para considerar esse empate em casa contra o time reserva do Internacional? Dá para considerar, né, principalmente pelo primeiro tempo horroroso que o Flamengo fez, um primeiro tempo sem... Não vou falar sem vontade é difícil, mas eu vou te falar um primeiro tempo sem organização, com o time despassado. O Flamengo finalizou só 4 vezes, com 2 oportunidades realmente de gol, e no segundo tempo algumas coisas aconteceram. Aconteceu, a primeira mudança foi tática, ele colocou o Bruno Henrique para jogar um pouco mais por dentro, para abrir um pouco o espaço para o Ayrton Lucas, mas não surtiu tanto efeito, e ele faz as 3 trocas, onde eu acho que o time melhorou pelo menos a postura e a vontade. Aí eu pergunto a vocês aqui, tanto o Nazário como o meu amigo Simon. Olha só, se o Flamengo faz esse mesmo jogo, não estou falando que o Flamengo fez o segundo tempo de almanaque, mas se você faz esse mesmo jogo, com a mesma postura, com a mesma vontade, você cansa o adversário para o segundo tempo. Se o Flamengo faz esse segundo tempo no primeiro, eu acho, não tenho certeza, que o Inter vem mais despedaçado para o segundo tempo. Você vem bem mais cansado. Fica muito mais difícil você conseguir segurar o time da casa no segundo tempo, né? E o Flamengo coloca o Alan, coloca o Pedro e coloca também o Cebolinha. Não fez um segundo tempo de almanaque, mas pelo menos a postura mostrou, né, que o Flamengo tentou vencer o jogo. Grande partida do Éric Pulgar, para mim o melhor em campo, e grande partida também do nosso zagueiro Léo Pereira, que jogou tudo que podia. Mas realmente esse Flamengo ele fica devendo, porque o Flamengo ele não tem um padrão de jogo ainda. Com todas as rodadas, com todo o tempo que o Jorge Sampaoli teve para acertar esse time, ele ainda não consegue acertar esse time. A gente tem mais uma semana de trabalho agora. Esse é o perigo, que toda vez que o Flamengo tem uma semana de trabalho, o Flamengo não melhora nada, e a nossa sorte é que o próximo jogo é o Chororô, e eles têm o medo do Flamengo, que se perde, eles vão acabar perdendo para esse time aí mesmo. Mas agora, se falando desse jogo, o Flamengo hoje poderia sim ter saído com a vitória de um time do Inter que não veio aqui para ganhar jogo. O Inter não veio aqui para ganhar do Flamengo, o Inter veio aqui para cozinhar o jogo do Inter é o jogo de terça-feira. E o Flamengo não consegue vencer um time que não quer vencer. Aí fica muito difícil, Simon. Nazário, para você foi vexame o que o Flamengo fez hoje no Maracanã? Uma palavra, para mim, traduz a noite do Flamengo. Foi constrangedor. A gente assistiu o jogo hoje. Foi constrangedor. O Flamengo, ele me passa a imagem quando você joga ácido em alguma coisa, que ela derrete e perde a forma, fica absolutamente deformada. O time do Flamengo está deformado. Parece que jogaram ácido numa foto e a gente não consegue identificar mais nada. Para mim, o nome do jogo foi o Pulgar, que jogou muito bem, que apareceu, que deu passe, que combateu. E detalhe, jogou com cartão amarelo, né? Ele tomou cartão amarelo no primeiro tempo. E apareceu, participou muito do jogo, mas o restante do time tentou. Eu não estou dizendo aqui, é falta de vontade. Não, não é. É desorganização, é um time que não consegue correr da maneira correta, é um time que não consegue marcar, é um time que não consegue se organizar dentro de campo. Para mim, a palavra que mais se aproxima do Flamengo nesse momento
é constrangedor. Constrangedor. E, sinceramente, para mim, o Campeonato Brasileiro acabou, não tem mais como chegar. O Flamengo não consegue, ainda que tenha uma semana de espaço para poder treinar, não consegue chegar com o mínimo de organização. Então, diante disso tudo, meus amigos, agora é pensar somente na Copa do Brasil e, sinceramente, o medo toma conta de mim nesse momento, porque o Flamengo, quanto mais tempo treina, menos aprende, né? Fica deformado, não tem uma definição. Então, é constrangedor, é constrangedor. A gente está voltando àquela época em que a gente assistia o jogo e, às vezes, o Petit falava, caramba, hoje é jogo do Flamengo, de novo. E a gente assistia sem a menor esperança. O Flamengo agora se resumiu a um bando. É lamentável. O Flamengo tem, no papel, grandes jogadores, experimentados, jogaram na Europa, jogaram na seleção brasileira, mas que, na prática, não fazem nenhuma diferença. Jogamos contra o time reserva do Internacional e, para mim, mais um vexame dentro de campo. E, realmente, o Flamengo não merece chegar no final do Campeonato Brasileiro e almejar esse campeonato, porque realmente não tem a menor condição. Quanto, Túlio, havia quem dissesse que esse time escolhe o jogo que quer jogar. Eles pararam de escolher porque faz tempo que ele não joga nada. Eu nunca acreditei nessa história de escolher, né? E não escolhe, joga mal, Copa do Brasil joga mal, Libertadores joga mal, brasileiro então nem se fala, quantas partidas ruins a gente já fez. Não tem que escolher, falta competência. Então, na hora de tentar, é aquilo que eu estava falando mais cedo no pré, quando você quer redirecionar o problema, ao invés de você distribuí-lo de forma adequada, né? Com a responsabilidade para cada setor, aí você fala, não, pô, o jogador escolhe. Não é o treinador que é péssimo, não. Esse treinador é horrível. Esse treinador é nível Vitor Pereira no Flamengo. É nesse nível. Ele é pior do que Domi, ele é pior do que Paulo, pior que todos esses treinadores. Ó, jogadores têm culpa, direção, dá nem para dimensionar o tamanho da culpa, da responsabilidade que a direção tem, jogadores também. E não tem essa de que time escolhe jogo. Não tem essa. Eles não escolhem porque eles jogam mal todos os jogos. E jogam mal coletivamente, individualmente, do jeito que você quiser. Hoje, então, nessa partida de hoje, não deu para tirar um jogador e falar assim, porra, esse jogador aí, porque, ó, Arrascaeta e Luiz Araújo não deu tempo, né? Luiz Araújo já teve 2 jogadas ali, né, no início do jogo, mas muito pouco ali para você falar, porra, hoje na partida dá para tirar porque ele praticamente não jogou. Arrasca também. Nem o Bruno Henrique hoje conseguiu jogar, porque esse esquema do Sampaoli, ele mata qualquer jogador. Ele hoje trocou, ele botou o Pedro. Quantas bolas o Pedro recebeu para finalizar? Nenhuma. Todas as bolas o Pedro estava de costas pro gol, tendo ali que receber, dominar e tentar girar. Todas elas. O restante foi tentativa de chuveirinho. Esse time do Flamengo não tem nada. Não tem nada. A realidade é essa. Demite agora para tentar ganhar a Copa do Brasil. Para tentar ganhar. Porque com esse treinador jogando esse futebol aí, esquece. Porque esse time não escolhe. Negócio de escolher, não escolhe. Ele joga mal todo jogo. Já é regular nesse sentido. Até quando Era o que eu tava falando aqui. Era o que eu tava falando no início da partida, aqui no pré-jogo. Não tem essa de, já que sabe que ele não vai continuar, fica até pelo menos até... Pra quê? Se você sabe que um funcionário tá fazendo errado, pra que insistir com ele até o momento decisivo? Não existe isso, ele só vai piorar. O Flamengo tem mais uma semana. Tem mais uma semana de treino pela frente. Vai pegar o líder do campeonato. E vai fazer feio de novo. Exatamente. Então, horrível. Eu não consigo entender essa ideia. Ele com essa semana de treinamento livre, ele vai piorar o time mais ainda, porque esse time só vem piorando. Toda vez que ele teve semana livre para trabalhar, né, ele só vem piorando. Se fosse em Porto Alegre hoje, era 3 ou 4-0 pro Inter. Com certeza. Porque se eles tentassem um pouquinho, ele faria o gol ali, nessa várzea chamada Flamengo. Aí você vê que o negócio é ruim mesmo, quando você vê Léo Pereira no ataque,
né, tendo que fazer jogadas, porque o resto do time não cria. É horroroso, assim, é um trabalho que não existe. E isso não é tirar culpa de jogador, e a gente vai falar de jogador aqui, não é tirar culpa da diretoria, que é a principal culpada que mantém esse circo no Flamengo. E por falar em jogador, teve um jogador que foi muito vaiado hoje na saída. Vocês sabem quem foi? Quando substituído? Você que estava aí no estádio, pai. Quem foi? O Gabigol. Poderoso? Sim, foi vaiado. Quarta-feira vai ter uma festa de aniversário com o tema Poderoso Gabi, não é isso? Cara, assim, ó, eu tenho algumas opiniões sobre festa, sobre a participação do Arrascaeta em televisão. Primeiro sobre a vaia. A torcida está no direito dela vaiar quem ela quiser. E o Gabigol, assim como os outros jogadores, merecem todas as vaias. Mas está merecendo? Sim, com certeza. Não só ele, né? Tem muitos outros ali outros, inclusive, que mereciam vaias maiores, né? Mas ele merece essa vaia e essa cobrança. E o Maracanã, enfim, né? A torcida presente tomou alguma atitude. Então, eu achei pertinente, sendo que não pode parar nele. Há outros jogadores que precisam de vaia. Sobre a festa, né? Vou repetir o que eu falei ontem no pré-jogo. Se eu tô no lugar dele, eu não faria a festa, né? Não faria festa porque o momento não tá, o clima não é esse. Então, faria algo mais privado, com poucos amigos, pessoas mais próximas, alguns parentes ali. Não daria uma festa temática e tal, essa coisa toda que ele quer fazer. Agora, o problema do Flamengo é porque o Gabigol vai dar festa. Ano passado ele deu uma puta de uma festa, temática também, com temazinho. Você vê que o Flamengo tava ganhando, então ninguém falou nada. Ele não tá cometendo, se é em dia de folga dele, ele não tá cometendo nenhum delito, né? Nenhum contratual, profissional, moral, ético, nenhum. Agora, se eu sou lá da assessoria dele, parça, sei lá, parente, falar, pô, vamos fazer um negócio aqui entre a gente e tal, faria algo mais privado. Mas a gente não pode, Simon, eu vejo dessa forma, tirar o foco de quem precisa ser criticado, de quem precisa muito ser cobrado também, porque a gente fala muito no treinador, que para mim deveria ter sido demitido, em reformulação de elenco, mas a gente precisa cobrar uma reformulação no departamento de futebol do Flamengo. E não é trocar 6 por meia dúzia, não é tirar somente um cara de um cargo e colocar outro. É mudar até o cargo, é mudar a maneira de se administrar o futebol do Flamengo. Então, quando a gente para criticar a festa do Gabigol sem fazer o comentário pertinente, é o seguinte: o momento não é para ele fazer esse tipo de festa, ano passado era, mas ele fez quando estava ganhando também. Mas o Flamengo não está da maneira que está, ou está jogando da maneira que está jogando, ou não está jogando, ou né, que deveria estar apresentando, né, por causa da festa do Gabigol, do Arrascaeta na televisão, né? Mas as vaias do Maracanã... Falta no mínimo um pouco de inteligência de carreira, né? Senso, inteligência. Porque se você tá nessa situação, né? Calma, para de querer aparecer toda hora, vai lá, se concentra, mostra pro torcedor que você tá concentrado em voltar a jogar bola para começar, né? Porque ninguém tá jogando bola ali. Mas não, os caras querem holofote, querem vida de popstar. Aí, desculpa, Túlio, mas aí eu discordo. Eu acho que esse é um péssimo momento para isso, e a cada um, como a gente falou antes, cabe sua crítica proporcional, né? Ao jogador que faz essas besteiras fora de campo, precisam ser criticados, e isso não tira o foco do principal responsável, que é a diretoria. O presidente, ao VP, ao diretor. Mas aí você dá um foco a uma situação que, se a gente for olhar, qual o problema do Gabigol fazer uma festa? Ele é direto ou ele é indireto? Eu vejo como indireto, na questão de você influenciar é só mais um ingrediente nessa receita horrorosa. Porque assim, ano passado ele fez a festa. Da mesma forma. E sabe de quem é a culpa maior? Pois é, mas sabe de quem é a culpa maior? É de quem tá ali gerindo o Gabigol, que poderia chegar, chamar ele no cantinho e falar: Gabigol, esse não é o momento. Nem é coisa de assessor, porque o assessor tá lá. O assessor, pelo jeito, não serve pra nada, porque o Gabigol vive se expondo de maneira horrorosa. Mas ele não deve levar em conta. Mas o chefe dele deveria falar: amigão, tá uma várzea, tá uma bosta, todo mundo perdendo, todo mundo sendo criticado, a gente tá no olho do furacão. Mas o chefe dele é um dos piores, Simon. O chefe dele que é responsável por isso tudo, não tem como orientar ele. E não é fazer festa privada, né, cara? Ó, Gabigol vai comemorar aniversário de casamento. Dane-se, né? Desde que seja moderado, desde que ele não
não afete o seu físico como jogador de alto rendimento, tal, que a gente vê que não tem mais, caiu ali totalmente, vem num declínio absurdo, e hoje foi vaiado na saída, era isso que eu estava falando, assim. A gente tem imagens aqui das vaias ao Gabigol na saída de campo, e um jogador que era unanimidade, talvez o maior ídolo da nova geração do Flamengo, por um monte, defendido, o cara está destruindo a carreira dele, e destruindo a história que ele fez no Flamengo, por causa dessa vida louca, extracampo que ele quer ter. Ele não se contenta em ser bem-sucedido na sua profissão, né? Ele quer ser estrela a qualquer custo. É o principal problema do Flamengo, Túlio? Não é, né? Claro que não. Concordo com você. Mas é um dos problemas. Nessa semana, ó, era hora de ficar caladinho, faz sua festinha em particular, não faz agito, não chama atenção, que isso cria ainda uma desconfiança ainda maior no torcedor rubro-negro, né? Eu acho que ele mandou mal demais nessa. Não sei o que o Petit e o Nazário acham também sobre isso. O que acontece, né? O torcedor que só paga, né? Não recebe nada para estar lá e tal. Aí você vê o torcedor sentindo, né? Porque eu passo mal, né? Túlio, todo mundo. Aí tu vê um cara, né? Que recebe do Flamengo, né? Que vive do Flamengo. Tá falando em renovação, que aumenta, que aumenta. Isso aí sua num momento ruim. Eu acho que, no mínimo, ele deveria ter um bom senso de falar, pô, a gente não tá jogando nada, pô, eliminado de tudo, torcedor sofrendo, vou dar uma segurada aqui, vou fazer eu aqui, minha irmã, meus amigos aqui, vamos ficar no sapatinho, acabou o milho, acabou a pipoca. Mas a crítica aqui é uma crítica, mas ninguém pensa igual, né? Ele poderia fazer, mas ele fazendo também não acho absurdo nenhum, porque está na folga dele. Não é um crime, mas deveria ser melhor assessorado. E, né, tá na cara que ele também não respeita assessoria nenhuma. Mesmo se alguém chegasse para ele falar, ele ia fazer da mesma forma que foi isso que ele falou no Podpah. Não adianta me segurar que eu faço o que eu quero. Né? Esse negócio de estar na folga dele, Petit, eu acho que é meio subjetivo também, né? Porque o atleta que ganha milhões de alto rendimento não pode fazer qualquer coisa na folga. É a carreira dele. O clube paga pela carreira, não paga pelos 90 minutos de jogo, né? Mas a gente não pode criminalizar, né? Não falta treino, não chega atrasado, então é complicado a gente falar aqui qualquer coisa. Eu não faria. Se fosse eu não faria festa e tentaria, né, junto com o elenco, se unir para, no mínimo, ganhar essa Copa do Brasil e bater no Botafogo domingo. Petit, eu vou fazer uma pergunta para você. Sábado, né, que vem, né? Você tem uma loja, você tem uma vendedora que era muito boa, vendia demais. Hoje não vende nada. Ela não falta um dia de trabalho, ela chega sempre no horário. Mas você fica sabendo que ela tá virando a noite, vem direto da balada, usa droga, faz isso, faz aquilo. E não é atleta de alto nível. Eu tô dando só um exemplo, né? Não tô dizendo que jogador faz isso. Mas uma vendedora, por exemplo, um vendedor. Ele tá vindo direto da festa toda noite, mas nunca chegou atrasado. Sai no horário, chega no horário, nunca falta um dia de trabalho, caiu de rendimento. E você sabe que a vida extra-campo dele, extra-loja, tá atrapalhando. Conta ou não conta pra você? Conta, mas aí tudo bem. Você pode dizer, não, mas é a vida do cara, beleza, deixa o cara lá. Aí tu tá falando como um diretor. Se você é o diretor dele, tu ia tomar uma atitude com ele. Mas aí, porque você paga pelo desempenho, né? Se o cara tá lá se prejudicando o desempenho... Quando eu falo é diferente porque jogador de alto nível precisa se cuidar ainda mais, né? Mas não é punir, merece cobrança. Atenção, ele não foi um crime, não cometeu nenhum delito. Um vendedor, ele depende muito mais da individualidade, né, do que do coletivo. Igual eu tô falando hoje, o Gabigol mereceu as vaias, assim como outros jogadores mereciam, assim como o time mereceu no final do primeiro tempo, inclusive, né? Ou seja, foi para todo mundo. Mas quantas bolas ele recebeu na cara do gol, que alguém colocou ele na cara? Nenhuma. O Pedro, idem, né? Ele nem foi lá, né, Vitória? Não foi acionado. O futebol, ele é coletivo. Lógico que tem, por exemplo, ele cuidar do corpo. Qual foi o último grande jogo do Gabigol, Túlio, para você? Acho que foi o Flamengo e Grêmio lá pela Copa do Brasil, 2-0 lá. Eu não acho que foi um grande jogo.
do Gabigol. Eu achei não só um grande jogo do Gabigol, mas coletivamente, para mim, foi o último melhor jogo para mim que o Flamengo fez na temporada, inclusive. Não, eu acho que foi superior ao Grêmio, mas não foi um grande jogo padrão como a gente está acostumado a ver esse time do Flamengo que não estava, padrão, né? Não, ou o padrão que o Gabigol já entregou. O Gabigol, vamos falar sobre o Gabigol. O que o Gabigol já entregou? Foi um nível, um top 10, assim, de jogos? Não, longe top 10 não, porque ele fez um Grêmio melhores, mas foi um bom jogo que o Flamengo fez. O Grêmio foi uma mãe e o Flamengo foi melhor. Então, mas pô, você conseguir uma superioridade, tanto no seu desempenho, né? Vencer por 2-0 lá dentro do Sul, é muito difícil, para qualquer equipe é difícil. E nesse jogo em específico, ele jogou bem. Não foi um jogo, se eu for listar aqui os maiores jogos individuais ou coletivos do Flamengo, de 2019 eu acho que faz tempo que ele não joga bem. Ele fez gol, não acho que ele jogou bem. De colocar naquela partida, mas eu gostei dele também naquela partida. E acho que, se for até analisar muitos outros jogadores, talvez tenha sido o último bom jogo de outros jogadores. O que eu vejo dessa questão? O Gabigol, ele tem que ser cobrado, e lógico que ele vai ser mais cobrado do que todos os outros, porque ele tem a questão da visibilidade, ele é um cara muito maior do que todos os outros jogadores, né? Então, a cobrança vai ser maior em cima dele. Agora, se a gente pegar, aí entra naquilo que eu estava falando, da questão de você direcionar, muitas vezes, a cobrança. Porque o que eu venho acompanhando nas redes sociais é toda uma orquestração para, a culpa é do Davi Luiz, a culpa é do Gabigol. E não é. Não é só isso. Não é só o Gabigol estar mal. Eu tô falando individualmente. Vamos lá. Olhando pro individual, o que o Gabigol produziu hoje ou deixou de produzir? Tipo assim, teve um lance ali que ele recebeu e matou uma jogada. Não teve. Tipo assim, até o nível dos jogadores entre si, ofensivamente e defensivamente também, eles estão muito semelhantes. O Bruno, se a gente for analisar hoje, até o próprio Bruno Henrique, assim, triste também, não conseguiu jogar. Então, assim, praticamente não existe o que a gente até comentar, falar assim, analisa hoje o jogo do Gabigol. Não teve nada. Não teve. Assim, concordo com você de que o coletivo influencia totalmente no desempenho. Isso eu tô falando do individual. Eu tô falando assim, do individual. O que hoje nem o conjunto, nem o individual conseguiu. Isso aí, não teve nada. O problema é que esse jogador não entende o que os outros vão fazer ao seu lado, onde é para se posicionar, para onde é para correr. Ele também não joga. Esse é o problema. Né? Também não joga. O que eu tô querendo colocar, e aí a gente pode estender a qualquer outro atleta que a gente for analisar individualmente, é que para não cair na armadilha de querer direcionar toda a frustração que a gente está sentindo nessa temporada em cima do Gabigol ou em cima do Everton Ribeiro, que é o capitão quando ele inicia a partida, né? Somente em cima de alguns jogadores. Mas dá para criticá-los, né? Claro, mas com certeza. E estão sendo. O Gabigol hoje, se a gente for olhar, qual foi o único jogador individualmente vaiado? O Gabigol. Teve outras substituições que os jogadores... Merecidamente, que os jogadores não foram vaiados. É aí que eu tô falando. Ele é a maior figura desse time, ele é a maior figura dessa geração, ele é o cara que vai ser cobrado, tem uma proporção maior. Agora, não pode cair na armadilha, como eu vejo muitas vezes, né? Mas o cara isso, o cara aquilo. Não é só ele. É igual eu pegar, assim, o Sampaoli, ele trabalha sozinho, ele tem a comissão técnica. Lá, igual, quer ver uma coisa que eu reclamei hoje, que eu não vi? Tava o pessoal do Internacional, todo mundo lá, jogadores reservas, os auxiliares do Lúcio Gonzalez lá e tal. E, ninguém, cara, do Sampaoli, eu falei, nem o Sampaoli sentou depois. Falei, caramba, ninguém tá indo lá pressionar a arbitragem, cara. Falei, nem pra isso serve. Então, assim, a cobrança, não é a cobrança, a responsabilização, acho que é melhor assim, o nível de responsabilidade do que vem acontecendo, ela tem que ser melhor distribuída e dividida. Agora, a crítica, eu sempre falo, tem que criticar não só ele, né? Tem um superchat aqui do Kenny, que é membro do clube, valeu. Kenny Schwartz, membro por 19 meses já, 1 ano e meio, parabéns, Kenny. Ele falou, a verdade é uma só, enquanto o Mágico de Oz ficar brincando de ser treinador, não vamos a lugar nenhum. Desde que o mundo é mundo, o futebol é assim. Um abraço pro nosso parceiraço, Kenny Schwartz. Tem um comentário aqui pela Twitch TV do Borsaro Games. Ele falou, a verdade
é que o velho JJ cobrava até celular no CT. Atrasar para almoço, multa em dinheiro, atrasou para chegar, multa em dinheiro. A gente viu uma entrevista essa semana do nutricionista da época, do Jorge Jesus, e é por isso que eu, por exemplo, falo tanto do Jorge Jesus, é que não é porque não tem mais ninguém bom, só o Jesus. O Flamengo nunca mais trouxe um cara com a moral e o poder sobre o elenco que o Jorge Jesus tinha. Esse é o maior diferencial para mim. O Flamengo nunca mais... por ele ser centralizador, ele deixou esses caras tudo famoso. Ele deixou esses caras tudo famosos, que ele centralizava tudo, o trabalho era Você tudo viu o que o nutricionista falou? Os caras ficaram famosos, pô. E é bom trazer o nutricionista falou aqui. Seria muito bom trazer ele aqui com a gente amanhã, hein? Pra ele começar cara, atrasava... seria uma ideia maneira. Atrasava um minuto. O Thiago lá, o Nutrifofo, falou, era multa de R$100. 10 minutos de atraso no almoço era multa de R$1.000. Dia de jogo era o dobro. Tipo, o cara botava quente e cobrava mesmo. Coisa que deve ter incomodado parte da diretoria do Flamengo, porque perdeu o poder sobre os jogadores. Porque o cara foi lá e blindou. E foi quando funcionou. E tem um detalhe. Todo esse processo que você está falando aí fez com que a conscientização fosse geral. Agora o Everton Ribeiro saiu de campo e disse o seguinte, abre aspas, eles, torcedores, estão com o direito deles. Vieram, prestigiaram e nos incentivaram, mas não conseguimos corresponder. Estamos devendo e abaixo do que podemos. Tivemos chances de jogar em casa, criar e jogar mais, por ter mais chance e não fizemos. A proposta do Inter venceu a nossa. Temos que saber que quando estiver difícil, temos que dar um jeito de fazer gol, botarmos pressão, porque temos que vencer. Em casa, é mais do que obrigação. E saímos devendo mais uma vez. Ou seja, a gente, inclusive, já falou aqui diversas vezes que quando não dá na técnica, tem que ser na raça, tem que ser na pressão, tem que ser no pau quebrando. Só que eles têm essa consciência, mas não estão aplicando. Simples assim. Olha quem tá online. Olha quem tá online. Vamos ver se a gente entende ele e ele se entende. Sampaoli, coletivo. Boa noite. Boa noite para quem? Boa noite, Sampaoli, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria que você falasse, se você pudesse explicar para a gente, por que o Flamengo não consegue boas atuações, né? Desde o lamentável episódio da agressão ao Pedro, eu, pelo menos, notei uma queda muito brusca de rendimento da equipe. E nos últimos jogos, principalmente, o Flamengo empatou com o América Mineiro no Maracanã, empatou com o São Paulo no Maracanã e agora empata com os reservas do Internacional no Maracanã. A sensação que a gente tem é que o time não consegue se conectar muito bem. O que na sua visão, está acontecendo? Puedo falar de este juego. Este juego, o time tuvo muchas oportunidades para ganar el juego. Falta un poco de tranquilidad a la hora de la contundencia. En referencia a otros juegos, creo que faltó, como você dice, algo de conexión. Mas hoy sí, Inter, o time tuvo en el primer tiempo 4 acciones claras de gol, en el segundo tiempo tuvo mucho volumen, situaciones clarísimas de gol. Y bueno, estamos ahí medios en la última zona un poquito errático, pero sinceramente creo que el equipo fue hasta el último segundo y como yo hablaba con él recién, yo valoro eso. Creo que cuando levantemos cualitativamente, seguramente aparecerão os resultados. Boa noite, Sampaoli, Sidão Marinho da Litoral News. Hoje o torcedor sai daqui, muitos jornalistas também, com a sensação de que se o Flamengo jogar assim na final da Copa do Brasil, vai tomar uma goleada. Não sei se também é o seu pensamento acerca da atuação da equipe. Queria te perguntar qual a sua avaliação do seu trabalho na equipe do Flamengo e se você avalia que a qualquer momento pode ser demitido do cargo porque tem uma final logo à frente, é um título importante e o torcedor não vem mostrando o trabalho. Aún no considero lo que você fala. No estoy de acuerdo con eso. Mas
o fútbol. Flamengo es un time que la obligación es de ganar siempre. No, repito, la actuación de Otimi hoy no comparto, porque Inter terminó jugando casi con un 70% de titulares hoy y Otimi Noso pasó por encima casi todo el segundo tiempo y tuvo muchas claras en el primer tiempo. El rival no pateó al arco. Entonces, considero que el análisis es por el contexto y no por el análisis en sí. Me parece que usted está analisando el contexto, no el jogo. Sampaoli, boa noite. Qual o sentimento interno, qual o sentimento do vestiário, dos treinos, dos jogadores? Porque o que parece nos jogos é que os atletas não conseguem o resultado, não conseguem o desempenho dentro de campo e, ao que parece, o time fica meio desalentado em determinado momento. Né? Em passividade. Não comparto. Não. Efectividad. Hoy no fue. En otros juegos sí, comparto. Hoy no. Por eso que falo. Si vos se va a hablar de contexto y de comparativa con otros partidos que con Sao Paulo o con América Mineiro, hoy yo no veo que no haya voluntades o no haya intenciones o no haya deseo. Veo que tuvimos cierta incapacidad para ganar el juego. Si hubiéramos convertido, la que tuvimos seguramente lo hemos ganado, porque el rival no remató al arco y porque el segundo tiempo estuvo encima los 45 minutos, teniendo en cuenta que se jugó un juego extremadamente cortado en una cancha muy difícil de jugar para aquel que quiere proponer. Pero bueno, yo siempre falo lo mismo, que cuando a veces el contexto ciega el análisis. Boa noite, Sampaoli, Fred Gomes, do GE. Sampaoli, queria te perguntar em relação à partida. Você falou que o Inter não rematou ao arco do Flamengo, mas o Flamengo também só teve 8 finalizações, muito pouco para uma partida dessa contra uma equipe que veio com suplentes. Você falou depois entraram outros jogadores e já ficou com uma cara mais de Libertadores do Inter. E também queria te perguntar em relação às semanas cheias que você tem. Foi assim contra o América Mineiro, contra o Bragantino. Sempre que o Flamengo volta de uma semana inteira, não tem conseguido dar uma boa resposta. As lesões do Arrascaeta e do Luiz Araújo tem a ver com um treino físico mais forte? Você exigiu mais dos jogadores fisicamente essa semana? Obrigado, boa noite. No, lo de Arrascaeta fue una lesión mecánica, o sea, a través de un golpe levantó el isquio y tuvo una lesión mecánica, no la de Luis sí, fue por recorrido. Entonces, no, fue una buena semana de entrenamiento, intensa. Tenemos que mejorar desde todos los lugares, mas lamentablemente, infelizmente, tuvimos 2 jugadores que estaban marcando diferencia en el juego. Básicamente, Luis tuvo 3 situaciones claras y estaba sacando mucha ventaja por la derecha. Pero bueno, esto es fútbol y hay que revisar el porqué y tratar de que se recuperen pronto. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Desde que o senhor chegou ao Flamengo, a gente ouve muito o senhor falar em contundência. Até hoje, a gente acompanha o torcedor do Flamengo nesses 4 meses que o senhor está à frente do Flamengo, e o torcedor não está feliz. Hoje, mais uma vez, gritou para o time sem vergonha, gritou palavras para a diretoria do Flamengo. A pergunta que eu lhe faço: por que é que esse mesmo torcedor deve continuar acreditando que esse time vai ter a tal contundência que o senhor tanto falou? Obrigado. Primero que no considero eso de vergüenza. Creo que, vuelvo a repetir, usted revise el partido y está lleno de intenciones y con bastante imprecisiones, pero lleno de intenciones. Hasta el último minuto, si no falaría eso. Creo que claro, se juzga el resultado y se juzga que el porqué. Y también en la transición en la cual yo llegué aquí, se vislumbraba un año difícil para Flamengo. Lo que pasa es que nadie quiere aceptar eso. Entonces, seguramente a lo mejor se pedirá o quebrar proceso. Eso tendrá que ver con la orientación de la directiva.
mas eso de vergüenza no comparto absolutamente, porque veo a ellos todo el tiempo entrenar, veo cómo intentan, cómo buscan, y lamentablemente no hemos logrado elevar el nivel cualitativo ofensivo de creatividades para ganar los juegos. Última pergunta aqui, por favor. Boa noite, Sampaoli. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Sampaoli, eu vi à beira do campo hoje para entrar Alan, Pedro e Cebolinha. Acho que nenhum time no Brasil tem um elenco como o do Flamengo. Muito se fala que a torcida, obviamente, como você viu, está chateada, não entende o que está acontecendo, o time não encaixa, nem coletivamente, e também a performance individual dos jogadores está muito aquém, né? Aqui não daria nem para poder criticar um jogador ou outro, porque todos eles estão mal. Quando isso acontece, a culpa é dos jogadores ou é do treinador? Depende. Son cosas puntuales, que son desarrollos colectivos, funcionamiento. A veces cuando uno no está en un alto nivel, o a veces cuando el team juega mal y tienen jugadores de mucho nivel, ganan por sí solos, siempre. Ahora tenemos que intentar colectivamente hacer muchas cosas porque eso no sucede. Eso es lo que yo faço todos los días en el entreno, tratando de buscar soluciones colectivas, hasta que aparezcan las soluciones individuales. Obrigado, boa noite. Que coletiva maravilhosa, né? Padrão comunicação do Flamengo. Tá maluco, né? Sabiam de uma coisa? Não teve zona mista. Os jogadores se negaram a falar com a imprensa, ou seja, falar com os torcedores que pagam seus salários. Justo? Agora não surpreende. Agora que tem que aparecer, né? Botar a cara a tapa, né? Esse é o momento. É igual ali, o São Paulo fala, né? É aquele ditado, né? Que fala, não diz, né? Fala, mas não diz nada. E os jogadores, mesma coisa. Eu falei, essa semana a gente colocou teve uma pauta que a gente debateu, né? Sobre uma postagem do Everton Ribeiro. Nós vamos lutar por cada ponto, não sei o quê. Tipo, querendo reafirmar de que eles não escolhem campeonato e tal, parará. E eu falei, cara, é legal ele se comunicar com o torcedor nas redes sociais, isso é bom e tal, mas aí ele lembra KCL, né? Apenas palavras, né? Então, a melhor resposta que eles podem dar para os torcedores é em campo. Mas eles não estão dando resposta em campo e nem falando, né? Nem respondendo. São Paulo mandou, não concordo com você, não, porque hoje faltou. Ele não considerou que hoje foi uma vergonha. Ele conseguiu. Disse que o time criou boas oportunidades. Sim, pô. Aí ele falou: não, o Internacional não chutou a gol, o Matheus Cunha quase. Porque foi uma postura adotada pelo Internacional. O Internacional veio pra cá pra sair com um ponto, como eles conseguiram. Então, eles não time reserva, né? Veio pra vencer. O Internacional não veio pra vencer o Flamengo. Ele falou que o segundo tempo foi de muito volume. Porra, cara, assim, é tão surreal. E ele considerou boas as partidas com o América Mineiro e São Paulo. Ele disse, hoje eu concordo com você que faltou organização, contundência, não sei o quê. Mas, tipo, nesses jogos aí ele achou legal, pô. Ele achou bom, pô. Ele achou que foi bom. E qual foram os resultados? E aonde será que tá um moço que gosta de entregar plaquinha e camisa e pegar chequinho? Cadê ele? A pergunta é a seguinte, será que ele ficou até o final do jogo no estádio? Eu duvido. Duvido também. Até porque ia ter cobrança, né? E parece que ele não gosta de xingamento, não gosta que cita o nome dele, fica magoadinho, pelo que a gente sabe lá. A gente fez aquela enquete aqui no Twitter sobre como avalia o trabalho de São Paulo, né? A produção já pegou um print aqui do início dela. 86,8% acham ruim, 9% razoável, 1% bom e 2,9% excelente. Ou seja, apenas 4% dos torcedores acham entre bom e excelente. 96% ruim ou razoável. Tá de acordo com a avaliação de vocês? Qual nota vocês dariam para o trabalho de São Paulo hoje? Não estou falando do jogo de hoje. A nota do conjunto até hoje. Nota. 3.
Falta 3. Não dá para dar mais de 3, porque a gente está vendo o time esfarelando. E agora, essa última pergunta, ela sintetiza exatamente essa nota. Porque o cara fala, esqueci o nome do repórter, perdão, Alan, Pedro e Cebolinha. Qualquer time do Brasil gostaria de ter o elenco que nós temos. O que está acontecendo? A culpa é do elenco ou é sua? Então, isso aí para mim traduz o momento. Foi a melhor pergunta. O Lucas Alves, que é membro do Clube Coluna, falou: hora de mandar o Landim pastar e mais um bocado, disse ele. Valeu, Lucas Alves. Mandou superchat aqui. Membro do clube, tamo junto. Fala aí, Petit, Túlio. Landim é o principal culpado, que eu colocou ele que matou no peito. Só nota, você não falou, Petit. Minha nota é 4 por achar que o Flamengo melhorou em termos de preparo físico ao trabalho do Vitor Pereira. Só isso. Eu queria que o Sampaoli mostrasse ali quais foram as grandes oportunidades que o Flamengo teve. Que oportunidade de gol é essa que ele viu que o Flamengo teve? Vamos botar o quê? 2? Teve o chute do Wesley. Eu nem lembro de outra, assim. Teria que até que rever aqui. Duas no primeiro tempo. O primeiro Arrascaeta Araújo. Não, então, 2 do Luiz Araújo no primeiro tempo. No primeiro tempo. Duas do Luiz Araújo no primeiro tempo. Uma pra fora e uma o goleiro faz a defesa. Isso. No segundo tempo, teve a do Wesley. A chance clara de gol. Do Wesley, certo? Qual outra chance clara de gol que o Flamengo teve? Teve um chute do Vitor Hugo aqui, a produção lembrou aqui. Aquela bola que ele ajeita no peito, o Vitor Hugo bate e o goleiro tira. Isso. Então, em 90 minutos, 4 chances de gol. Então, como é que ele diz que o Flamengo teve muitas oportunidades? Ele ainda por cima quer tirar o torcedor, como o Simon colocou muito bem, que ele tá ali falando pro torcedor, como um burro. Ou uma pessoa que não assistiu o jogo. Porque vocês podem reparar que ele ficou discordando da maioria, né? Geralmente o jornalista faz ali uma introdução, né? Na pergunta. Né? Não concordo. Não concordo. E, mas eu queria saber, disseram que ele ia fazer aula de português, estou até hoje esperando que não dá para entender neca, tem que botar aqui assim, ó, para entender o que esse cara fala. Tem que botar um tradutor aí, né? Tem que botar um tradutor com esse cara aí. Tá estudando com o Nazário, Túlio. Tá estudando com o Nazário. Nazário fala bem melhor que ele. Eu gostei da pergunta do Mauro Santana quando ele perguntou qual é o clima no vestiário. De que realmente a coisa está muito... Aí ele, não. Rival não arrebentou e foi uma canja muito difícil de jogar. Uma canja muito difícil de jogar. Então, assim, ele não concorda com as perguntas. Tá muito e nem com o grito evidente. Da torcida. De vergonha, time sem vergonha. É um absurdo, principalmente pelo primeiro tempo, Túlio. Você jogar contra um time que não quer... O time quando não quer te vencer. Meu irmão, tu não consegue sobressair contra um time que não quer te vencer, cara. Cara, esse é o maior absurdo. Como é que é isso? É o que eu digo. O Flamengo fez um segundo tempo, não fez um segundo tempo de almanaque, mas pelo menos mostrou vontade e volume de jogo. Adiantou a marcação, fez o Inter sofrer mais um pouco. É o que eu digo aqui. Mas aí eu pergunto pra você, Petit, e aí vou jogar aqui na roda aqui. Mas será que esse volume de jogo que o Flamengo teve, né? Eu não falo nem em posse de bola, eu falo de tentar buscar o gol, né? Porque posse de bola é em todo jogo. Não se deve pela postura do Inter? Pra mim se deve muito mais à postura do Inter. Também, Túlio, que seja. Mas se o Flamengo tem essa postura no primeiro tempo, tu pega o adversário no segundo tempo mais destruído, mais cansado, cara. Se você dá boa vida pros caras no primeiro tempo como o Flamengo deu, você pega um segundo tempo, um Inter mais inteiro, pô. Se o Flamengo vem pra cima do Inter no primeiro, mesmo que acabe 0-0, mas se mostra a postura, a vontade de vencer, dividir cada jogo, bola, o jogo do segundo tempo, Túlio, é outro jogo, o adversário consegue se segurar menos, né? Mas como o Flamengo, na minha opinião, esse jogo só teve um tempo, que foi o segundo, onde o Flamengo ainda conseguiu qualquer mínima melhora, né? O primeiro tempo, meu irmão, foi vergonhoso. O primeiro tempo é de dar vergonha. Um time que não quer te vencer e você não conseguir sobressair com um time que vem pro Maracanã para cozinhar o jogo. É absurdo. Eu acho que o Marcelo Fera, que pegava o Flamengo aí de vez em quando para tampar buraco,
faria um trabalho melhor do que o do Sampaoli. O gordinho aí, que fez alguns jogos com o Flamengo aí, também faria um trabalho melhor do que o do Sampaoli. Eu já nem sei, e vou jogar para vocês aqui, eu nem sei se o Flamengo deveria contratar um técnico, cara. Eu acho que o Flamengo deveria montar uma filosofia de trabalho e montar uma comissão técnica de dentro do clube que chegue a um acordo ali, com 3 a 4 caras que realmente entendam que é o Flamengo. Um Felipe Luiz, com mais 2 ou 3 caras aí. Porque até quando você vai contratar, multa rescisória toda hora? Não é melhor encontrar uma forma de jogar, uma filosofia de trabalho e trabalhar com os próprios funcionários do Flamengo? Eu já nem sei, Túlio, sinceramente, se vale a pena ficar buscando esses caras aí, cara. O trabalho é muito ruim, Túlio. É muito... ruim. Eu já estou aqui pensando no seguinte, olha o que a diretoria arrumou para ela. Se o Flamengo não conseguir levantar a pipa agora e perder a Copa do Brasil para o Dorival, vai perder para o técnico que eles mandaram embora e que nunca o time na história ganhou a Copa do Brasil. Olha o tamanho do problema que eles conseguiram criar. E o torcedor merece. Essa vai ser, se isso acontecer, essa vai ser a marca registrada dessa diretoria. Porque os caras fizeram a cagada lá atrás e olha como é que essa onda está crescendo. E do jeito que a gente está indo, vou falar para vocês, hein? Se a final fosse essa semana agora, não precisava nem ir para o Maracanã, que a gente ia tomar um pau. Aí talvez, né, por exemplo, se eu torcer pro Flamengo vencer, o Dorival perdendo, quem sabe o Dorival se credencie para ser técnico do Flamengo. Mas eu faria o seguinte, eu já teria feito isso, inclusive, né, já teria ligado Vojvoda, técnico do Fortaleza, irmão, Copa do Brasil, 2 jogos, ser campeão. Tá afim? Isso aí, tá afim, Tô? Logo depois a gente vai começar a preparação para 2024. Vem cá, como é que você gosta de jogar? Aqui, assim, pá. E vambora. Vojvoda, pô. Eles gostam de... Olha só, tem uma ala da torcida hoje em dia que tem a Fla Planilha, tem a Fla Pitico, tem a Fla Cuejá, tem a Fla Sampa, tem um montão de... Tem uma ala aí, a Fla Lanterna, e tem a Fla Grife. A Fla Grife, ela gosta... Vidal, cara, mas Vidal já, vai contribuir, que não traz, Vidal do pai. É igual aquela história do Marcelo, não tem quando o torcedor do Fluminense, o Marcelo ganhou 5 Champions, não ganhou nenhuma no Fluminense, né, que o Fluminense é a mesma coisa, é grife, né, é grife. Então essa galera da grife vai se sentir acalentada, porque você está trazendo um técnico que habla, e eles adoram o técnico que habla, o negócio assim, é uma coisa, eles ficam ali, meu irmão. Fetiche. Aí você já vai agradar. O cara é metido a estudioso, você vai agradar a Fla analista, tá ligado? Que gosta de estudar, aquela parada toda. Aí a Fla burra, no caso eu me incluo nela, que tem uma ala aí que só pode discutir futebol com bibliografia. A Fla burra, que no caso eu me incluo, vai colocar na cabeça que o cara já vai entrar com tempo para amadurecer o trabalho dele. O tempo que ele ia ter para chegar em janeiro e pré-temporada, não sei o que, adaptação do cara aqui, já vai fazer nesse ano, já pegando ali, meu irmão, já campeão da Copa do Brasil, já vai estar muito maior, chegou já, meu irmão, sou campeão da Copa do Brasil, e deixa o cara trabalhar, vambora, termina um ano aí o brasileiro, tem quase o segundo turno inteiro aí para poder fazer uma boa campanha, e já vai preparando 2024, eu faria isso, já mandaria o São Paulo embora agora, e agradaria todas as alas da nossa torcida. Você falou aí, tem uma coisa que bateu na minha cabeça agora, não sei se bateu na cabeça dos demais. De repente, se a diretoria do Flamengo toma a atitude de mandar o São Paulo embora, de repente incendeia até esses jogadores para ele ganhar o título. Os caras iam com tudo para a Copa do Brasil para ser campeão. Claro, é porque assim, essa coisa do jogador, o jogador tem que ser criticado, cobrado, mas eu vejo uma galera falar assim, tem que mandar todo mundo embora. A gente sabe que vai chegar no final do ano, não vai todo mundo embora e nem vão pegar, vários jogadores aqui, por exemplo, o Flamengo investiu uma grana no Alan, investiu no Luiz Araújo, Cebolinha, não vai chegar de qualquer jeito ali e qualquer outro jogador que esteja mais tempo vai sair, vamos aqui tirar e acabou. Não é assim.
A não ser que pinte uma puta proposta pelo Pedro, por exemplo, né, pelo Arrascaeta, aí beleza. Mas dificilmente parte de qualquer diretoria você se desfazer, porra, assim, vou reformular profundamente o elenco. Isso não vai acontecer. A gente sabe que vai ter movimentos que a gente espera. De repente, o Flamengo conseguir a rescisão amigável com o Davi Luiz, de repente, o Pablo não ficar, Rodrigo Caio não vai renovar, então essas coisas que a gente vê. Aonde a corda estoura mais fácil? É no treinador e sua comissão técnica. Infelizmente. Mas se eles, meu irmão, se chega lá e demitem agora o Sampaoli, eu concordo muito com o que o Petit falou. Os caras vão falar, meu irmão, que isso? Os caras nunca fizeram isso, meu irmão. Pode ser uma resposta, uma mensagem para eles, né? Eu acho que poderia ser, porque eu não vejo outra coisa. No ruim de tudo, você pega o Felipe Luiz aí, o Felipe Luiz comanda esse time aí nas finais. Pior do que o Sampaoli não seria. Eu duvido. Eu duvido. Você pega o Gordinho lá, bota junto com o Davi Luiz, já botou 3 caras, bota 3 caras ali. O Felipe Luiz, o Gordinho e mais um. E esses caras comandam aí a final. Eu acho que para ficar pior do que o Sampaoli, o time desse sem vontade, errando tudo que pode errar, sem triangulação, sem jogada ensaiada. O time do Flamengo não tem nada. O que o time do Flamengo tem é um bom elenco que ainda consegue equilibrar individualmente. Fora isso, o time do Flamengo ele não tem nada, sabe? Não tem nada. O time do Flamengo é um absurdo. E já tem muitos jogos, né? Sampaoli já tem muitos jogos. Já deveria ter arrumado esse elenco. Poeta, o Flamengo agora me lembrou de Javan. Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Flamengo com 240 milhões no cofre, sem jogador e vendo todos os títulos indo embora. Nós estamos morrendo de sede em frente ao mar. É aquela, como é que é? A onça bebendo água. Não, volta a outra arte aí, produção, que vocês colocaram aí, da outra fala do Sampaoli. Olha isso aqui. Quando eu cheguei aqui, vislumbrava um ano difícil para o Flamengo. Ninguém quer aceitar isso. Ou seja, o cara, olha só, a gente estava tendo um ano difícil, ele veio para melhorar e ele tá dizendo, tipo assim, irmão, ia ser difícil. Vocês não estavam vendo isso? A culpa não é minha. A culpa não é minha. Irmão, olha o que o cara tá falando. O cara tá querendo minimizar. Olha só, o Flamengo, tanto com o Vitor Pereira e com o Sampaoli, o Flamengo, ele como é que se fala? Ele criou um desaforo, fez um desaforo a Libertadores. A gente jogou contra o Alcas com o time reserva. Depois, as oitavas de final, ele abriu mão, tô falando ele, porque com certeza a diretoria foi consultar ele para poder suspender o Pedro, né? A diretoria foi lá e perguntou para ele, vai multar o cara por um jogo. Ele foi e concordou. Então, ele não colocou o 6º maior artilheiro do mundo para jogar as oitavas de final da Libertadores. O segundo jogo, o Léo Pereira, que hoje é o melhor zagueiro, ele não colocou em campo. E se o cara chega com esse discurso aí, eu duvido, meu irmão, nem ia ter Flá Planilha, Flá Pano, nenhuma ala da nossa, nem a Flá Lanterna ia aceitar. Ia falar, a Flá Lanterna paga um dinheiro caro pra caceta, quer vir pro Maracanã fazer selfie, tirar foto, de pose, não vai aceitar que o cara fala, tu não vai pro Maracanã dar show? Tu tá me falando que vai chegar no Maracanã, não vou poder depois postar minha foto, com a minha lanterninha lá, a foto do Gilvan pegando a panorâmica? Não, que isso? Nenhuma ala da torcida ia aceitar, meu amigo. Aí vem com esse discurso agora e mete esse... Aí eu queria ver. Né? Lamentável, e digo mais. Lembra quando o BAP deu entrevista pra mim, que ele falou assim, a gente olhava o Sampaoli, o Abel dando entrevista, falava, será que ele tá bêbado? Tomou até um processo. Coitado, perdeu 50 mil, ainda bem que não fui eu, né? Não ia ter nem esse dinheiro pra dar. Mas... parece que tá bêbado do São Paulo pra falar um bagulho desse, O cara chega, meu irmão, olha o que o cara tá falando. Olha o que o cara tá relativizando. Tapa na cara de quem contratou ele. Deu uma tapa na cara do Landinho com isso aí. Jogou no peito aí, ó. Jogou no peito. Já tava um AM, vocês me contrataram, eu tentei e não consegui. Não tenho culpa nenhuma. É absurdo, cara. E assim, eu vou te falando, hoje eu tava vindo assim, né, falando assim, o torcedor não, porque o torcedor, ele tem a escolha. Mas hoje, quem trabalha com o jogo do Flamengo é tipo um castigo, mano. Você quer castigar seu filho? Dia dos Pais, eu falei assim,
Tranca no quarto e põe um VT dos últimos jogos. Eu virei e falei, Rafa, os pais que estão hoje aqui vindo com seus filhos aqui, é filho que tá mal criado, pô. Olha só, tu vai ver o Flamengo do Sampaoli. Eu não trago minha filha, pô. Lamentável. Tá maluco? Minha filha viu o Flamengo de Jorge Jesus, pá, não sei o que, vou trazer minha filha pra poder ver um time desse. Tá maluco? Até porque na televisão... Eu não acredito que ele dure. Eu não acredito que ele dure até a final da Copa do Brasil. Vai mudar, porque cara, não porque a diretoria reconheça, mas pela pressão que vai ser feita. Pela pressão que vai ser feita. Temos que fazer a pressão para ele ser demitido agora. Ele tem que ser demitido agora. Petit, vai lá riar os trabalhos, Petit. Com a foto dele no Voodoo também. Não é só de um técnico, não. Esse cara tem que sair. Tem coletiva. Bom, temos que finalizar aqui. Amanhã tem coletiva do primeiro contato feito com a Caixa Econômica Federal. O terreno tá chegando. Ah, sim. O assunto estádio vai estar em alta, com certeza. O Túlio tem que voltar para casa, Nazário tem que dormir, porque já passou da hora do remedinho. Eu tenho que ir para outra cidade agora. E o Petit... Mas um detalhe. Então, você passou, né, primeiro aqui da questão dos jogadores que não quiseram, né, fazer a zona mista, né? E até o Léo lembrou aqui um detalhe interessante, não sei se vocês repararam, com o Sampaoli, a coletiva ela começava muito rápido, né? Acabava o jogo, 15 minutinhos depois, pá, coletiva. E hoje ela demorou um pouco mais, né? A coletiva ela teve um tempo ali para começar, demorou muito mais, e talvez foi uma coletiva e foi mais bem rápida, né? Foi bem rápida, inclusive, bem rápida. Aqui o nosso programa dura mais. E aí, então, ó, você que está acompanhando aí, dedo no like, inscrição no canal. Próximo jogo do Mengão, só no próximo sábado contra o Botafogo, que é o líder do campeonato. Então tem mais uma semana, agora um dia a mais ainda para treinar, pra gente ver o time que vai entrar. Essa semana tá liberado, chefe, a gente colocar mais um capítulo de Além das Ondas? Por favor, precisamos pensar em novidades aí pra galera, pros membros do Clube Coluna, pros espectadores aqui do canal Coluna do Fla. Essa semana nós vamos ter a história, né, em detalhes da vinda de Roberto Nazário para o Rio de Janeiro. E claro, nós teremos os outros personagens, eu não posso dar nomes, se desenvolvendo na história, né? E eu tenho que ir embora, porque o pessoal da loja já fechou aqui de Balneário, eu estou sendo expulso já, a gente tem que finalizar o programa. Então, eu aqui em Balneário Camboriú, lembrando disso, na loja do Flamengo mais bonita do Brasil. Valeu, Túlio, valeu, Nazário, valeu, Petit. Vamos fazer essa pressão aí durante a semana, vamos ver o que acontece com esse time do São Paulo. Felipe Luiz aí agora vai ter tempo de treinar no Campeonato Brasileiro até lá. É o que eu faria se não conseguisse trazer um técnico. Boa. Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo. Obrigado pela participação. Tamo junto. Boa noite. Até mais. Vamos que vamos. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna.